Durante um bom tempo da minha vida, eu tive muita dificuldade de entender o que realmente era uma pessoa que me queria. Até que finalmente apareceu uma pessoa que me quis, e aí eu entendi o que realmente é uma pessoa que nos quer. Bom, e a gente só entende isso quando aparece uma pessoa que se esforça de verdade para estar ao nosso lado. Porque assim, hoje em dia está muito normalizado os esforços bem básicos de alguns homens, né? Vamos pôr em pauta homens porque é a reclamação da maioria das mulheres, de que os homens não têm feito muito esforço para estarem ao lado delas, para levarem elas para sair, para pagar um date. E assim, eu falo sempre de experiências das quais eu já vivi, já superei, e hoje em dia eu estou com uma mentalidade um pouco mais, digamos assim, compreendida das coisas. Hoje em dia eu sei o que é realmente alguém que me quer, porque eu estava muito acostumada também com esse pouco investimento. Eu não acho que todos os homens se enquadrem nessa categoria de pessoas que não. De que todo homem, não, nenhum homem presta, tá difícil se relacionar. Porque eu já vi homens que valem a pena estar junto, tá? São poucos, é uma raridade. É igual mulheres. Mulheres que realmente querem compromisso sério também são poucas. Eu acho que até chega a ser um pouco mais do que os homens, né? É que a maioria delas está focando em outras coisas, carreira, né? Na vida acadêmica, tá focando na saúde, e aí muitas das vezes deixa o relacionamento de lado. Mas é porque é meio que um reflexo da atitude deles, né? Como eles não têm se esforçado muito, muitas delas têm preferido ficar sozinhas, ou algumas delas aceitam esse tipo de comportamento para não estarem sozinhas. Por isso que eu falo, é muito importante que a gente tenha um propósito nessa vida, porque a gente tenha um hobby, algo para nos orgulhar, para que a gente não fique dependente de relacionamento, para que a gente não ache que a nossa vida deva girar em torno disso. Bom, quando eu era mais nova, eu vou falar sempre de coisas que já passaram e que não que eu tô vivendo no momento, tá? Quando eu tinha lá para os meus 18, 19 anos, apareciam muitos rapazes interessados em mim, que eu até me relacionei, né, nessa faixa etária, tive um namorado, e aí era sempre muito sacrificante tudo que ele fazia. É, eu tenho que ir andando pra te ver. Não sei o que. E assim, hoje em dia eu vejo que eu me esforçava muito mais. Eu fazia questão de fazer um lanche pra ele quando ele ia na minha casa. Às vezes eu tinha que ir pra faculdade, eu faltava aula pra poder ele ficar mais tempo lá em casa comigo. Então, assim, eu me sacrifiquei muito nessa época, né? Porque eu achava que tava tudo bem, o nosso relacionamento tava mil maravilhas. Só que no fundo do meu coração eu tava um pouco infeliz com essa situação. De novo, é a questão da falta de equilíbrio entre dar e receber, né? A gente às vezes está se doando muito, o outro não está se doando tanto quanto você não percebe e fica por isso mesmo. Muitos. Tem estudos que dizem, o estudo sou eu mesma, mas é uma coisa que eu observo, os relacionamentos, a grande. O motivo pelos quais eles têm finalizado, né, esse desequilíbrio de, eu dou mais, ele dá menos, e aí acaba que uma hora a conta não fecha e as coisas ficam desgastadas e acabam encerrando o relacionamento, né? E aí, quando finalmente apareceu uma pessoa interessada em mim, eu fiquei assustada. Eu falei assim: não, deixa eu sair correndo daqui, que aqui é uma zona perigosa. Porque a gente está tão acostumada a ficar em situações medíocres, né? Aceitar pouco, que quando aparece alguém que realmente gosta de nós, realmente quer fazer algo que a gente nunca recebeu, acontece duas coisas. A gente fica muito deslumbrada ou que é que geralmente acontece, fica tipo assim, o que tá acontecendo aqui? Uma pegadinha do universo? Mas não, gente, às vezes, assim, a grande questão é que se você fizer uma analogia da relação sexual, a mulher, ela recebe, o homem doa, né? Isso vem muito de energia feminina e masculina, se vocês derem Google, vocês vão entender um pouquinho do que eu tô falando. Mas é de acordo com coisas que eu li sobre, tá?
De assim, às vezes a gente está tão acostumada a doar, né, lá da infância, que a gente está sempre doando, fazendo pelo outro, e quando alguém vem nos dar, a gente fica, não, não quero não. E eu acho muito importante que se você realmente quer mudar esse tipo de relação que você tem atraído para sua vida, você tem que começar por você. Atitudes novas, atitudes de aceitar mesmo ser bem tratada. No primeiro encontro, pelo menos, se o cara se oferecer para pagar a conta, você aceita, não tem problema nenhum, né? Outras vezes você pode falar com ele, não, vamos dividir e tal. Mas no primeiro encontro é importante que a pessoa mostre para você que ela realmente tá interessada em você. Não é. As pessoas falam, mas a mulher é interesseira. Gente, não é questão de interesse. A gente tá conhecendo a pessoa, é a partir dali que ela vai mostrar quem ela é. E eu acho que é questão de cavalheirismo, sabe? A gente quer saber se o cara foi bem criado, se ele realmente é, tá interessado, se ele pode investir aquele tempo e o financeiro dele, porque vamos falar a verdade, gente, nós gastamos muito mais é, com hidratante, perfume, cuidados com o cabelo, com a pele, para estarmos bonitas para ocasiões assim, o homem gasta muito menos. Então eu acho que é uma questão até justa ele pagar o primeiro encontro, não tem problema nenhum, né? E é a partir dali que a gente conhece com o que a gente está lidando. Se, tipo, ele fizer questão de pagar a conta no primeiro encontro, vai de você, se você aceita isso ou não. Não é uma regra o que eu tô falando, tá? Tem mulheres que não veem problema nenhum e no cara em dividir a conta no primeiro encontro. Mas tem outras que já falam, não, eu não aceito, tá? É uma questão de cada uma, eu vou falar por mim. Eu, quando tô conhecendo uma pessoa, se o cara me convidou para sair uma primeira vez, eu acho muito importante que ele se ofereça para pagar. Agora, se ele falar assim, não, vamos dividir, dependendo de quem seja, talvez eu já fique meio assim. Tipo, poxa, me convidou para sair e, sabe? Então, talvez o interesse dele não seja tão grande quanto eu pensava. Mas esse é um pensamento meu, tá? Cada um faz o que quiser da sua vida. Eu não estou impondo regra para ninguém, tá? Mas é isso, gente. Eu acho que o homem, quando ele realmente está interessado em você, você vai saber. Você não vai precisar perguntar para ninguém, você não vai precisar ir numa taróloga. As atitudes dele vão falar por ele. Porque, assim, as pessoas ficam em dúvida. Ele me liga, mas no dia seguinte ele some. Se a pessoa tá botando dúvida na sua cabeça, já é um grande indício de que ela não tá tão interessada assim. Porque se ela tivesse, você não tinha dúvida alguma. Ela nunca, jamais, em hipótese alguma, ia fazer você se sentir insegura em relação a isso. Porque às vezes a gente fica pensando, poxa, será que tem mais alguém na jogada? Será que ele não me achou bonito o suficiente? Será que. Não sei, ficar pondo paranoia na própria mente, mas na maioria das vezes é porque realmente não deu match, não deu faísca, sei lá, a pessoa não gostou por algum motivo. E tudo bem também, tá? Vamos nos abrir para novas experiências, não vamos nos prender a uma única pessoa. Existem, acho que, não sei, tá? Me corrijam se eu estiver errada. 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, assim, tá tudo certo, tá? Se não for com essa, vai ser com a próxima. Vocês têm que sentir no coração de vocês que é a pessoa, porque vou te falar uma coisa, o nosso coração, ele é o nosso guia, ele vai avisar. Pode ser que seja com o tempo, não que seja naquele momento, mas quando for a pessoa, você vai saber. Você vai sentir uma paz no seu coração. Pessoas que vêm na sua vida para tirar a sua paz, para te dar ansiedade, trazer desconforto, pode acreditar, é a sua intuição te avisando que o caminho não é por ali. E confia na sua intuição, gente. Todas as vezes em que eu deixei de ouvir minha intuição, de que tô louca, nada a ver, eu me lasquei. Então, assim, não façam como eu, tá? Escutem a sua intuição, ouçam o que ela tem a dizer, peça direcionamento a Deus para quem acredita, tá? O universo, não sei do que você queira chamar, mas tenha um contato com o seu eu interior, com a sua alma e
pergunte, é por aqui? É por ali? Que ela vai te guiar. Porque assim, gente, estou falando isso porque eu acho que é a decisão mais importante da sua vida, é a pessoa com quem você vai se relacionar. Mais importante do que qualquer outra coisa, porque carreira, você pode trocar de carreira quando você não, sei lá, enjoar ou não, não me encontrei aqui, vou mudar. Mas o relacionamento, você, apesar de você também poder mudar, o buraco é muito mais embaixo, porque é uma troca de energia que você está tendo com outra pessoa e aquilo pode trazer consequências horríveis para sua alma. Porque é uma troca energética, você e ela vão estar trocando energias, né? Principalmente se vocês tiverem relações sexuais, aquilo vai impregnar a sua alma. E você meio que imprime a energia da pessoa e ela a sua. Então, assim, depois para você se recuperar daquilo, leva um tempo, né? Com terapia, enfim. Mas assim, é um conselho de amiga, tá? Vamos nos ouvir mais, vamos evitar decepções, tá? Decepção ela pode vir, mas assim, quer se preservar, quer evoluir, quer melhorar, quer ser uma pessoa que cultiva mais relações profundas e não rasas, seja mais seletiva, tá bom? Porque vale a pena, de verdade vale a pena, apesar de a gente estar vivendo num mundo raso, com pessoas que gostam de viver o momento, né? Não tão não estão buscando muita profundidade, de coisas mais fast food, rápida. Eu acho que a gente seguir a contramão pode ser muito bom, tá? Pode ser muito benéfico. Eu nunca vi ninguém que foi contra a maré da sociedade atual reclamar. A pessoa sempre fala que vale a pena se preservar em algumas coisas, porque, de verdade, gente, a gente só tem uma vida, tá? Essa vida, a gente não tá aqui a passeio, a gente tá aqui para evoluir. Eu acho que nada mais justo do que você evoluir com consciência, fazendo escolhas sábias, escolhas que vão somar dentro de você, vão fazer você ter felicidade genuína, tá? Não felicidade momentânea naquele momento, mas alegria genuína, alegria que preencha só a sua alma. E esse vídeo aqui é para quem entende do que eu tô falando, tá? Quem não entende, enfim, eu espero que um dia entenda. É isso, espero que tenham gostado do conteúdo. Se inscreve no meu canal, curta e compartilhe com seus amigos. Grande beijo e até a próxima. Tchau!